Não faz muito tempo aqui no canal Pipoca e Nanquim, eu, Bruno Zago, e este menino aqui ao meu lado, Danielzinho Lopes, gravamos sobre nossa infância com a Turma da Mônica. Foi. Programa bem legal que eu vou deixar nos cards e na tela final para vocês conferirem caso ainda não tenham assistido. E hoje é a mesma ideia, só que é a nossa infância com Chaves e Chapolin. Exatamente. Falando não só da nossa infância com isso, mas também passando algumas informações sobre os bastidores de dublagem aqui no Brasil. Programa este que vem motivado por uma péssima notícia. Nossa, eu tô triste, cara. Vivemos um vácuo muito grande agora, Bruno. Primeiro, foi, na verdade, voltando um pouquinho no tempo. Em 2014, eu fiquei muito triste. Eu lembro que você também ficou arrasado. Eu chorei com a morte do Bolanhos. Com a morte do Bolanhos, cara. Era eu chorei, Daniel. Tipo, foi muito impactante, né? Chaves e Chapolin é uma coisa muito presente na nossa vida. Nossa, né? totalmente, muito todo o meu humor, todo o meu ser é baseado no Chaves, cara. Você pode até ver que o meu jeito de falar... Parece o Kiko. Então, não parece? É meio Kiko, é meio Chaves. O meu humor é muito calcado nisso, cara. Mas não é algo que eu falei assim, não, eu vou seguir aquilo. Não, porque eu cresci vendo isso, natural, cara. Faz parte da genética. Faz parte do meu ser. É, exatamente. Eu cresci vendo isso todo dia, cara. Tanto é que a referência é diária, assim, em piada e coisa que a gente fala, em citação. Chaves. Tem tanta coisa na nossa cabeça que foi parte da criação mesmo, que vem naturalmente, naturalmente, né? vem aqui. Até aqui no Pipoca, o Bruno gosta de usar muito trilha sonora do Chaves e nas tal. edições do vídeo, né? Porque realmente remete, assim, totalmente à nossa infância. Não só a infância. O Chaves estreou aqui no Brasil em 84. A gente nasceu em 85, Bruno. É uma vida inteira assistindo essa parada. Assistindo. Nascemos quase juntos, né, mano? Eu assisti essa parada. Um ano depois do nascimento do Chaves no Brasil, nasceu a gente. Não, eu nunca... Estamos crescendo com o Chaves passando. Aí, ó. Eu imagino que você, como eu, assim, nunca parou de assistir Chaves. Não. Se tivesse passando SBT, eu parava tudo. Estreou eu almoçava vendo. Estreou na Amazon Prime, o que eu fiz? Fui ver um monte de episódio de Chaves. Até agora até recente. hoje, Daniel, quando eu tô com, por exemplo, eu tenho um tempinho só, a gente tem uma vida muito atribulada aqui, cheia de trabalho e tal, muitas vezes eu mal tenho tempo de almoçar e jantar, mas quando eu paro pra comer e, o que eu vou assistir? Não dá tempo de ver um filme, eu vou ver Chaves. Eu ponho no YouTube o episódio de Chaves, É uma maravilha, é um conforto, é uma delícia estar naquela vida. É uma higiene mental que eu faço. E aí, depois desse baque que foi a morte do Bolanhos, e a gente não fez um programa especial aqui, deveria ter feito, né, Deveríamos. A gente fez um podcast muitos anos atrás que nem tá mais no ar, né? Verdade. Agora vem a notícia de que o SBT, depois de 36 anos, não vai mais exibir Chaves e Chapolin. Não só o SBT, parou de passar no Multishow, que estava passando também, e saiu do catálogo da Amazon Prime. Saiu de vários países. Saiu do catálogo? Saiu da Amazon Prime. Não tem. Agora no Brasil, se você quiser ver Chaves e Chapolin, não tem como. Só YouTube, então, né? E 36 anos, Bruno, de praticamente uma transmissão ininterrupta, parou agora. Olha esse vazio. Ô, louco, mano! Um vácuo muito grande, bicho. Quando a gente foi gravar aqui, eu achei que... Eu não vi a notícia do Danielzinho que viu. O Danielzinho que me falou, inclusive, eu achei que era só do SBT. Não. Do Multishow e da Amazon também. No SBT, assim, foi um negócio, uma comoção. Eu vi, tipo, toda a família Bravanel colocando Obrigado Chaves, hashtag Obrigado Chaves. O bagulho é sério mesmo. Sério mesmo, aconteceu no dia 31/7. É bem recente, faz uma semana e pouco. 31/7. Do dia dessa gravação, o SBT esperou até o último minuto pra dar essa notícia de que Chaves não vai mais ser exibido. Porque Chaves já veio à pauta em noticiários várias vezes, tipo, Silvio Santos decide parar de exibir Chaves. Parava, ficava 3 meses voltava, entendeu? Mudava de horário, fazia uma zona lá, bem Silvio Santos. Eu lembro a época que a Globo vai adquirir o Chaves. Nossa, foi uma confusão. Lembra a época que a Globo queria comprar o Chaves e diziam as más línguas que era pra botar na geladeira? Porque o Chaves roubava a audiência da Globo, então a Globo queria pegar, simplesmente pro SBT não passar mais. E aí o Silvio Santos não deixou isso acontecer e manteve. O Chaves era um coringa muito grande que o Silvio tinha na mão ali. Ele precisava de audiência, ele colocava Chaves. Chaves na hora. Chaves roubava a audiência da grande novela da Globo. Quando entrava no horário das 6, roubava a novela das 6 da Globo. Roubou a audiência da Copa do Mundo de 1990, Bruno. Mentira. Tô falando sério, tinha alguns jogos, o Silvio Santos jogava o Chaves lá, o pessoal ia ver Chaves. Deixa eu ver a Copa. Não tá rolando gol? Deixa eu ver o Chaves. Não rola, acho que vai ver Chaves. Era um negócio assim colossal. Aí recentemente também, novamente a Globo adquiriu, mas aí foi pra passar no Multishow, que é da Globo. Globosat, né? Isso, sistema Globosat. Não parou, o SBT não pensou, vai parar no SBT. Não parou. Mas a Globo adquiriu só pra transmissão em TV a cabo, privada, né? Tem uma curiosidade muito... Não TV aberta. Muito maluca dessa da Multishow aí. O fato de de estar no Grupo Globo é uma curiosidade, mas na Multishow estreou acho que em 2018, se eu não me engano. E eles falaram assim, ó, a gente vai exibir às 23 horas, né? E vai ser cronológico. Vai ser a primeira vez que a gente vai exibir Chaves cronologicamente para as pessoas entenderem tudo o que acontece lá, né?
Bicho, foi um sucesso tremendo. Aumentou, Bruno, a audiência da Multishow nesse horário em 71%. Caraca! 23 horas de um negócio que o pessoal já viu durante 30 anos. Já viu 300%. Aumentou a audiência do Multishow. Explodiu. Negócio de louco. Sempre foi um fenômeno. Aí o que acontece? O pessoal começou a falar, puta, Silvio Santos, por que parou de exibir Chaves? Você é maluco e tal. Não teve nenhuma culpa do SBT nessa jogada aí. Não foi o Silvio Santos falou, não quero mais. Não, é um problema entre Televisa e o Grupo Chespirito. O Grupo Chespirito, depois da morte do Bolanhos, ele é administrado principalmente pelo filho do Bolanhos. Uhum. E o Chespirito, o grupo, ele tem os direitos autorais das imagens, dos nomes, dos roteiros, das histórias mesmo. Mas quem distribuía os direitos autorais, vendia para o mundo, quem agia como um agente do Grupo Chespirito, digamos assim, era a Televisa. Era a Televisa. Então, tipo, o Grupo Chespirito, o Bolanhos e tal, eles produziam aqui todo o seriado, dentro do canal dos canais da Televisa, e a Televisa dava isso pro mundo inteiro. A Televisa exibia no México e distribuía pro resto do mundo. Rolou um problema. O Grupo Chespirito começou a falar, não, agora para continuar vendendo os direitos autorais das nossas histórias, vocês vão ter que aumentar muito a nossa porcentagem, e foi uma briga de direito de royalties e tal. Aí eles interromperam então o contrato com a Televisa. Então por isso a Televisa não pode mais negociar com ninguém. Nossa! E teve que parar a exibição em vários países do mundo. Nossa, se eles começarem a arrancar os episódios do YouTube, aí eu não sei o que vai ser da minha vida, Daniel. Aí tem um monte de suposições agora, né? O pessoal tá falando que o Grupo Chespirito vai fazer um universo de mídias Chespirito, UMC. Que a ideia é talvez até fazer remakes das histórias clássicas. É tipo o UCM, o Universo Cinematográfico da Marvel. É uma coisa assim. É o universo de mídias do Chespirito. O IC. Isso é suposição e tal, né? E aí o pessoal tá falando até de renovar, fazer remake, piriri pororô, desenho animado, quadrinho. Eles querem fazer um negócio, porque realmente a criação, o legado que o Bolanhos deixou é uma coisa impressionante, né? É invejável. Qualquer conglomerado quer botar a mão nesses personagens que ele fez. Pô, quantos personagens foram Mais de 100 personagens ele criou. Só ele criou mais de 100. É muito personagem, Bruno. É um negócio assim, sem igual. O Bolanhos era um gênio, né, cara? Era um gênio. Ele era impressionante. Ele criou muito personagem. Imagina, então... É muita história boa, muito conceito legal, cara. Então rolou essa treta aí de direito, essa e agora o Chespirito quer renovar tudo, fazer uma outra parada. Renovar, mudar, vamos ver o que sabe. Quem sabe um dia volte pro SBT ou não. Aí eu lembro quando o Chaves teve uma sobrevida ainda. Sobrevida, ó, que jeito idiota de falar, porque Chaves nunca morreu. Nunca desapareceu. Nunca desapareceu, né? Mas assim, voltou ao falatório por causa do desenho animado, lembra disso? Foi. O desenho nunca me pegou. Também não. Mas pegou uma nova geração imensa, cara. E aí agora, se eles voltam fazendo mais desenho animado, fazendo, sei lá, história em quadrinho, igual você falou, game... Imagina se volta com atores novos na vila fazendo igual era antes. Imagina, Drago, o fã hardcore de Chaves fica bravo quando muda dublador. Quando muda, sei lá, uma trilha sonora, muda a vinheta de abertura. Imagina se muda todos os... Não. Vai ser um negócio polêmico. Vai ser... mas talvez funcione pra uma nova geração. Bom, vamos aguardar... Talvez funcione pra uma nova geração. Né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Não sei se vai me pegar mais, porque eu tô muito acostumado com o antigo, cara. Também. Eu sou tão acostumado com o antigo que eu não gosto de ver a voz original legendado. Eu também não. Não consigo. Eu acho esquisito pra cacete. Só funciona na dublagem. Só funciona na dublagem, cara. Eu não consigo, Danielzinho. Eu estranho muito, velho. É esquisito. Caramba, e não vai ter mais Chaves aqui. Não, por enquanto. Bom, aí falando então da estreia do Chaves, né? O Chaves estreou em 71 no México. Foi. E terminou de ser gravado em 89? Em 80. 80 acabou oficialmente, só que depois ele continuou como quadro isso, em outros programas do Bolanhos e depois e teve tal. até aquela Clube do Chaves, aqui no Brasil foi batizado de Clube do Chaves, que eram eles bem mais velhos, voltando a fazer episódios de novo, as mesmas histórias, só que tudo regravado. Exato. E isso voltou. Mas assim, a série mesmo... Vamos dizer, o período canônico, clássico, o auge 71 do a Chaves, 80. Eu falei 89, mas não. Foram 19 anos, por isso que eu fiquei com o 9 na cabeça. Foram 19 anos de gravação ininterrupta. Mais de 300 episódios. Mais de episódio mesmo? Nessa época aí você tá falando? Tá. Tanto é que o clássico que passou na SBT e todo mundo viu, dava coisa de 273 episódios, 270 e poucos. Aí tem os episódios perdidos, que o pessoal fala que são 39. E nem todos eles são exibidos. Nem na Televisa direito era. Tanto é que lembra que foi até notícia também há pouco tempo, quando a SBT exibiu alguns perdidos. Lembro, quando eles foram encontrados. Foi um oba-oba. Então tem essa produção de 70 a 80, que é o período áureo do Chaves.
E nesse meio Mas tempo... eu li numa época em que foram mais de 1000 episódios feitos, cara. 1000 episódios? Não tenho certeza. Cara, eu tenho quase certeza disso. Vocês me corrijam nos comentários. Eu tenho quase certeza que nesse período áureo aí foram mais de 1000 episódios. E que o brasileiro tinha visto 274, igual você falou. Ou seja, a gente viu 1/4 dos episódios. Será que no Wikipedia tá errado? Porque às vezes é isso. Às vezes eles só falaram da exibição brasileira também. Então, eu tenho quase certeza disso. Mas é até bom a gente clamar, porque nós estamos agora não podendo pesquisar, clamar pro público, deixar aí nos comentários corrigindo ou não essa minha informação. Mas eu tenho quase certeza disso. E no Brasil veio isso. No Brasil, então você vê, 19 anos de produção, acabou em 80, como você falou. Ou seja, quando o Brasil começou a exibir, já tinha acabado as gravações. Porque o Brasil começou a exibir em 84 aqui. Foi. Já tinham acabado 4 anos, mano. Caraca, velho! Olha só, velho! E era um fenômeno, né, cara? Foi vendido pra um monte de país. Tem na Rússia, na Itália, no Japão. A aquisição brasileira é que é uma história curiosa também. Porque quando foi adquirido pelo SBT, veio como brinde, como um extra, num pacote de novelas mexicanas que o Silvio Santos negociou. Tem muita lenda envolvendo a aquisição do Chaves. Por ser esse produto, essa galinha dos ovos de ouro mesmo do SBT, tem muita lenda. O Silvio fala de um jeito, os produtores falam de outro, os dubladores contam outra versão. Mas o que se sabe que o Silvio ele queria comprar algumas novelas mexicanas, que até hoje ele continua comprando e tal, tem esses acordos com a Televisa. E ele queria, uma dessas novelas desse pacote, ele queria as Chispitas, que era uma novela infantil assim, de garotas e tal. E ele queria principalmente para lançar música, né? Aqui e depois vender os discos também. Porque você pensa, nos anos 80 teve uma explosão da música infantil. Era Bozo, Vovó Mafalda, Serginho Malandro, Xuxa. Até o Faustão fez música infantil. O Trem da Alegria. Todo mundo tava vendendo disco pra caralho. Balão Mágico. Aí os caras queriam, porque queriam produtos, novelas, seriados e tal, que também tivesse esse desdobramento midiático na parte da música aí. Aí o Silvio e os amigos dele lá foram lá comprar essas novelas todas e parece que pelo pacote a Televisa falou, já que vocês estão levando várias novelas, leva o Chaves também de brinde, de bonificação. Dizem que foi um brinde. Aí o Silvio Santos chegou aqui com aquilo, falou, putz, será que eu lanço? Será que eu não lanço? Chamou a cúpula ali, os conselheiros dele, né, os produtores, os diretores que trabalhavam aí no SBT. Mostrou pra todo TVS mundo. Ainda? TVS. Mostrou pra todo mundo. Aí os caras, todo mundo falou, não lança isso, não lança. O consenso foi não. Aí o Silvio falou, bom, se esse pessoal aqui falou não, por isso que eu vou lançar. Se esse bando de adulto empresário não gostou, é sinal de que a criançada pode gostar. Então vamos lançar. Eu vi essa história também. Tem a outra versão da história, diz que na verdade falaram pra ele que se ele não comprasse o Chaves junto, não poderia comprar os outros. E não que foi um brinde. É como você falou, existe diferenças nas versões. Diferenças. Essa história eu ouvi, cara, o Antônio Paladino, que é um compositor, arranjador, músico aí, né? Ele trabalhava pro SBT, pro Silvio nessa época. E tem uma declaração dele num documentário que até indico o pessoal, que chama História Secreta do Pop Brasileiro. Tem no Amazon Prime, que é bem legal. E o 6º episódio é totalmente focado na indústria da música infantil brasileira, cara. Tá. E aí ele fala isso. É onde ele fala essa parada aí. Inclusive ele fala que, eles decidiram lançar o Chaves e foi numa correria louca, assim. Já tava, pronto, engatilhado, tinha uma data de estreia, aí o Silvio vai lá, liga pro esse Antônio Paladino e fala, seguinte, precisa de uma abertura. Ele era compositor de abertura, vinheta, música, assim, né? Tá. Precisa de uma abertura. Reza a lenda, cara, que o Antônio Paladino escreveu a abertura clássica do Chaves em meia hora. Aquela, lá vem Chaves, Chaves. Um dia depois... Todos atentos olhando pra TV. A música pega, cara. Um dia depois já tava a música composta, bonitinha, pronta pra estrear o negócio, cara. Os caras faziam assim muito rápido. A abertura, quando a gente era bem pequeno, era outra. Aí eu lembro que uma época, no meados dos anos 90, ela foi reformulada pra quem a gente mais conhece hoje, que é aquela do chapéu do Chaves 3D passando e tal. Essa daí, depois quando reformulou, quando eu era pequeno, eu falei, nossa, mudaram a abertura, que bonito. Mas a música era ainda a mesma, né? Porra, que legal, cara. Muito então foi legal. Isso. Essa decisão do Silvio não partiu só dessa situação narrada aí pelo Paladino. Pelo Paladino. Não. Outra vertente dela envolve o estúdio de dublagem, né? Porque o Silvio ia precisar passar por uma dublagem aqui brasileira. E na época a TVS tinha um núcleo de dublagem próprio. Ou seja, era interno feitas as dublagens. Esse núcleo de dublagem, na verdade, ele era composto por diversos estúdios e cooperativa de dubladores, que eram contratadas e prestavam serviços unicamente para o núcleo do SBT.
E dentro desse núcleo lá estava uma corporativa de dubladores que era a MAGA. MAGA vem das iniciais de Marcelo Gastaldi. Esse é o cara. Esse é o cara, ele é que foi a voz do Chaves e do Chapolin. Esse núcleo de dublagem da TVS, inclusive, surgiu em 79, e aí aconteceu toda essa parada com o Chaves em 83, um ano antes da estreia. E quem dirigia o núcleo era o Salatiel Lage. O Salatiel Lage, esse diretor do núcleo, ele, junto do Marcelo Gastaldi, foi crucial pro Silvio decidir realmente exibir, porque eles dois gostaram. Ah, diferente da cúpula do Silvio Santos, eles gostaram. Eles dois gostaram. Às vezes o Silvio Santos conversou com essa cúpula, depois, acho que eu vou produzir, levou pros dubladores e pediu a opinião deles também. O Marcelo Gastaldi, inclusive, falou, cara, o texto é sensacional, tem tudo pra, inclusive, bombar aqui no Brasil, mais até do que no México. Estava coberto de razão, porque hoje em dia dizem, né, que tem mais fãs brasileiros de Chaves e Chapolin do que o próprio México. E aí o que aconteceu? O Salatiel Lage, que era o diretor do núcleo, virou e falou, Gastaldi, que era um dos principais atuantes ali naquele meio, você que vai ficar o responsável pela direção, tradução e escalar o elenco do Chaves. Vai dirigir a dublagem do Chaves. Vai dirigir a dublagem do Chaves. O Marcelo Gastaldi pegou, ele era dublador também, ele mesmo fazia o X-Pirito. Todos os personagens do Bolanhos. Ele fazia o Dr. Chapatin, fazia o Chaves, fazia o Chapolin, fazia todo mundo do Roberto Bolanhos. E foi chamando lá os outros dubladores todos. Mas o Gastaldi, ele era dono do MAGA, dessa cooperativa de dubladores. Então ele tinha muitas funções. Ele dirigiu mesmo só o começo da série. Entendi. Reuniu todo o elenco, um elenco magistral. Dizem, não sei se essa informação é apurada também, mas é uma das muitas que estão aí rondando essa história de bastidores do Chaves. Dizem que os dubladores, no começo, inclusive, boa parte do tempo de produção, atuavam juntos no mesmo estúdio. O que não é nada comum. Normalmente o dublador faz a sua parte, enquanto o outro está fazendo a sua sozinho em outro lugar. E aí na edição que junta as vozes. Não, diz que todos eles ficavam no mesmo ambiente, por isso que era tão perfeito. Uma interação muito melhor, né? Todo mundo se vendo, interagindo em tempo real e tal. Né? E muito por causa da direção do Marcelo Gastaldi. Só que, como eu falei, ele era dono do MAGA, então ele tinha muitas ocupações. Logo ele saiu, ele falou, não vou mais dirigir, só vou fazer a voz do Chaves e do Chapolin. Então em 83 começou esses testes, em 84 estreou, logo depois da estreia ele fez alguns episódios e passou a responsabilidade da tradução e direção dos episódios pro Potiguara Lopes. Meu tio esse cara. Daniel Lopes. Mentira, não é, queria que fosse. Mas queria que fosse, né, desenho. Passou pro Potiguara Lopes, que era a voz do professor Girafales. Vários dos personagens têm duas vozes, pode reparar. A Chiquinha tem duas vozes, verdade, depois muda. O professor Girafales também tinha duas vozes. O Marcelo Gastaldi demorou pra acertar também na voz do Chaves. De início era uma voz fininha. Estou caçando lagartixas. Aí depois muda pra voz mais que a gente mais reconhece e tal. O Potiguara Lopes, ele assumiu essa função de traduzir os episódios do Chaves e dirigir também no começo, mas aí ele ficou muito sobrecarregado, abandonou a voz do professor Girafales. E veja só que interessante, ele abandonou a voz do professor Girafales e aí outro cara assumiu, que foi o Osmiro Campos. E o Osmiro Campos depois pegou a direção. Então os dois caras das vozes do professor Girafales estavam envolvidos nos bastidores. Um com tradução, o Potiguara Lopes, e o outro com direção, o Osmiro Campos. O Potiguara Lopes ele fez várias adaptações pro nosso país. De coisas que ele sabia que eram muito mexicanas e que as crianças brasileiras não iam pegar. Isso é uma puta de uma sacada, né, cara? É fundamental pra situar melhor. Hoje em dia... É adaptação, Hoje né? em dia, se você faz isso em quadrinho e tal, até série, não pode. Filme, é um crime. Você não pode mudar o original. Você coloca nota, você dá um jeito de explicar ali. Mas naquela época, se tratando de um produto ainda infanto-juvenil, né, cara? Essas adaptações foram fundamentais. Tanto é, tipo, era melhor ter visto um filme do Pelé. Pois é. Isso é criação brasileira. Criação brasileira. É legal toda saber. Vez que fala da descoberta do Brasil, da história da descoberta do Brasil e tal, é tudo, na verdade, do México. A história da descoberta do México, da colonização do México, não do Brasil. Aqui era feita a adaptação, magistralmente feita, inclusive, muito né? bem feito. Encaixava certinho, hoje no trabalho. Então você tem um elenco de dubladores sensacional, com esse cuidado todo em adaptar o texto, né? Aí não ficava aquelas dublagens, porque tem muita dublagem esquisita, até hoje tem, né? Aquelas toque de caixa, nem assim, quando né? eu era criança eu nem percebia que era dublado, também cara. Não. Pra mim aquilo lá era brasileiro, velho. Aí, e esse Osmiro Campos, depois o Potiguara Lopes saiu também da tradução. Mas o Osmiro Campos ficou um tempão
fazendo a voz do professor Girafales e a direção. Ele dirigiu cerca de 80% dos episódios brasileiros, dizem, né? O trabalho magistral que esse cara fez. Muito bem feito. Quando o Potiguara saiu, que ele era o braço direito do Marcelo Gastaldi na Maga. Aí ele saiu porque também muita função e tal. Ele passou a função de traduzir os episódios pro Nelson Machado, que é o dublador do Kiko. Famoso. E o Nelson Machado seguiu nessa tradição de adaptar as coisas pro português. Justo. Ele, inclusive, é o responsável pelas aulas de história da sala lá. É, que deve ser mais difícil, né? É o mais difícil. Muita Ele é que fez essa adaptação. Aliás, diga-se de passagem, a dublagem do Nelson Machado, do Kiko... Puta, é icônica, Porra, né? icônica, Você cara. vê Não vídeo tem um dele? dublador ruim, na verdade, ali. Não, todo Não mundo tem é um muito bom. ruim, mas a dele, cara, eu acho até melhor que o original, cara. Todos, na verdade, eu acho. Mas aí é polêmico e É, opinião muito nossa. particular. Muito particular. Aí eles ficaram nesse esquema dentro do núcleo TVS até o fim do núcleo. Uma hora o Silvio, acho que decidiu, não vale mais a pena manter isso interno, eu vou terceirizar. Entre 89 e 90 ali, encerrou-se o núcleo. E o Maga, o estúdio, foi para Marshmallow, né, para outro lugar, mas continuou fazendo Chaves. Continuou fazendo Chaves lá por muito tempo. Mesmo depois de encerrado o Maga, o Marcelo Gastaldi, inclusive, faleceu em 95, vítima de uma pneumonia muito severa. Aliás, uma perda, porque ele morreu com 50 anos de idade. Nossa, novo. O Potiguara também morreu com 50 anos de idade também, Deus. morreu novinho. Duas perdas, né, e tanto para nossa indústria de dublagem aí. Depois de um tempo mudou também, né, quando morreu o Gastaldi, a voz do Chaves foi para outro dublador. Me desculpe, esse dublador, eu nunca gostei, nunca encaixou pra mim. Não era a mesma coisa. Não né? é a mesma coisa. Pra mim, esquisito. com todo respeito ao trabalho dele, aposto que uma nova leva de criança deve conhecer, apresentar a voz desse cara, que fez o desenho e tudo, mas pra mim, Marcelo Gastaldi é inigualável. Os dubladores do Chaves, eu ficava de cara, porque eles até trejeitos de falar, até engasgadas, eles incluíam nas dublagens. E às vezes dublagem é muito direta e reta, ninguém gagueja, ninguém vacila, ninguém pensa. Eles até sabe quando a gente para pra pensar e fala muito? Até isso era incluído na dublagem, Danielzinho. Perfeito. Eu ficava, quando eu descobri que isso era dublado, eu fiquei pasmo, falei, eu não acredito, cara. Você descobriu na mesma época que você descobriu que eles eram adultos interpretando crianças também, né? Então, Danielzinho, quando eu era moleque, vai dizer que você não queria. Vocês sabiam que eram adultos interpretando crianças desde o início, assim? Não, desde o início Quando não, você era eu muito comecei pequeno, a ver, com 2, 3 anos quando de eu idade. era muito né? pequeno, pra mim eram criança mesmo, cara. Eu me lembro de eu perguntando pros meus pais, por que essas crianças têm o mesmo tamanho dos adultos? Têm a mesma altura. Por quê? Aí minha mãe e meu pai me explicaram que, na verdade, eram atores, adultos, interpretando crianças. Daniel, aquilo não entrava na minha cabeça, cara. Como que o Chaves não é criança? Cara, mas que o Kiko não é criança? Eu amava, e era meu ritual, acho que de muitas crianças brasileiras na década de 80, anos 90, chegar da escola, almoçar vendo Chaves. Almoçar e vendo Chaves, cara. É. Eu lembro até das comidas que minha mãe fazia. Ela fazia muita linguiça e muito ovo frito. Eu lembro. Muito mais do que eu gostaria, assim. De novo, ovo. Em casa era muita salsicha. Muito. E assim, sentava, porque acho que era 2 e pouco. 2 horas. Na hora do almoço mesmo que passava, né? Eu lembro uma época áurea, assim, que era Maluco do Pedaço, Eu, a Patroa das Crianças e Chaves. Isso já é um pouco depois. Mas era foda. Nossa, mas eu cresci, era um ritual mesmo, cara. Depois meu irmão também começou a gostar. Era primeiro o Chapolin, depois o Chaves, uma época, Exato, né? isso pra mim a época, a hora é isso. É isso aí. Aí meu irmão entrou nesse esquema também e os dois sempre assistindo. Sempre, Um cara. dos maiores sonhos da minha vida, eu nunca consegui realizar, era ter o maldito óculos do Chaves que eu tomava o canudinho. Era um canudo que vira e passava dava o dava a volta no óculos. Mas eu queria tanto. Ele dava a volta no rosto assim, né? Mas tinha um esquema de comprar por telefone. Nunca consegui. Assim, era por telefone, nunca consegui. Mas cara. era meu sonho. O que eu queria mesmo, que eu pirava, era quando o Chaves aparecia nos episódios vendendo revistinha. Do próprio Chaves do Chapolin, né? Era o marketing interno ali do Bolanhos. Uma quebra de quarta parede, né? Até tinha aquele negócio do Chapolin. Outra quebra de quarta parede interessante era o Chapolin. E vá pra Disneylândia com o Chapolin Colorado. Sim, Lembra disso? Mas enfim. Dos quadrinhos, cara, eu queria ter os gibis. Eu nunca li nenhum gibi. Eu compro, uma época saía no Brasil os gibizinhos do Chaves Chapolin. Só que eu não tinha tanto dinheiro pra comprar gibi na época. Aí eu lembro que quando eu consegui os primeiros,
por eu ver aquilo na televisão, nossa, era a minha preciosidade da coleção. Eu tenho o gibi do Chaves, cara. Sensacional. Era uma das minhas preciosidades, mano. Isso é uma faceta muito curiosa do Bolanhos, porque o Bolanhos era um roteirista excepcional. Ele Isso. era um ator fantástico, roteirista, diretor, ele era genial mesmo. Genial. As E expressões de rosto deles, E ele era roteirista de quadrinho também, né? Quando saiu originalmente os quadrinhos do Chaves e Chapolin no México, era ele que roteirizava, no começo, cara. assim, um traço bem mais underground, assim, esquisito, não aquele traço infantil do que veio pro Brasil. Muito louco isso, Muito né? louco, O cara cara. gostava de quadrinho e fazia quadrinho também. E parava, por exemplo, imagina o tanto de episódios de série que ele não dirigia. Que ele não dirigia e escrevia, porque ele também dirigia. Sim. E aí ele parava pra fazer quadrinho também. Vocês sabiam disso, pessoal? Existem quadrinhos do Roberto Bolaños no México. Não, e fazia A galera agora vai pedir pra nossa editora lançar. E fazia longa-metragem, fazia outros personagens, outros quadros. Fazia de tudo, Cara, cara. era muito ativo, E fazia cara. quadrinho também, que louco, né, mano? Impressionante, cara. Se ele só tivesse criado o Chaves e o Chapolin, só esses dois personagens, ele já estaria na história da televisão mundial, cara. Claro, mano. Mas ele criou mais uma porrada. Uma porrada de coisa. Uma porrada. Depois tem um monte de imbróglio envolvendo, por exemplo, a criação da Chiquinha, do Kiko. A Chiquinha não faz parte do grupo Mancha Espírito. Ela conseguiu os royalties dela. Porque ela disse que tudo, o jeito de chorar, o jeito de falar, todos os bordões, né, da Chiquinha, é tudo criação dela. Porque o Bolanhos ele escrevia muita coisa, escrevia o roteiro. Mas dava liberdade. Tinha muita participação dos atores. Eram todos atores bons, assim, que ele já conhecia de muito tempo. Eram os Beatles na época, mano. E aí ele dava liberdade. Então, muito do Kiko foi o próprio ator que criou. O Carlos Villagrán. O Carlos Villagrán. A Chiquinha também e tal. O Ramon Valdez criou muita coisa do Seu Madruga. Tanto é que depois, no decorrer do Chaves e tal, rola um desentendimento ali. O Kiko sai primeiro da série, depois sai a Chiquinha, depois sai o Seu Madruga. Ele sai mesmo, abandona o projeto. O Seu Madruga saiu antes e depois voltou. Voltou. O Seu Madruga saiu pra fazer uns episódios do Kiko, da série própria do Kiko, mas depois no final voltou antes de falecer. O Kiko foi a maior treta, né? Porque no Chaves ele assinava com QI, né? QICO. Aí na hora que ele saiu, o Bolanhos falou, você pode sair, tá tudo bem, a gente entende, só que não usa o nome, o personagem Kiko. Ele continuou usando, mudou pra K. KIKO. E continuou fazendo. Gravou o programa também, fez um monte de coisa. Por isso que o Kiko pertence tanto ao Carlos Villagrán quanto ao Grupo X-Espírito. Que loucura. Esses dias eu tava vendo um programa, o Nostalgia fez um vídeo fantástico, tem 2 vídeos fantásticos no Nostalgia sobre Chaves. Bem antigos, Um é de 1 hora e pouco, assim, é enorme. Ele conta toda a história do Bolanhos e situa a importância desse cara mesmo pra cultura mexicana, cara. E mundial também. E ele levanta uma curiosidade lá que eu não tinha percebido. Os episódios que tem o Jaiminho... É o que não tem o Kiko. Não tem o Kiko. Eu também demorei pra me ligar disso. Nossa senhora, achei não tem o Seu Madruga. Exato. Não tem o Seu Madruga. O Jaiminho meio que é pra substituir o Seu Madruga. Aí o Bolanhos ele pensa, puta, eu preciso de um cenário novo. O restaurante. Para criar situações, ele cria o restaurante. Aí vai o Jaiminho e muda toda a dinâmica. Quando eu era criança, eram os episódios que eu menos gostava. Eu não entendia o porquê. Eu não gosto muito desse episódio, mas depois eu percebi porque não tem o Kiko. Imagina a falta que faz. Porra, e aí depois eles até inventaram uma desculpa no próprio programa. Que o Kiko foi morar com a madrinha. Madrinha rica. O Seu Madruga, quando sai, aí a Dona Neves entra muito também. Ela já existia antes, mas ela passa a morar com a Chiquinha, a Dona Neves, que era interpretada pela mesma atriz. E passa a morar também pra substituir o Seu Madruga. Ah, você nunca tinha se ligado disso? Nunca, percebi tipo, assistindo semana passada. Mas era por causa disso, cara. Muito recurso louco. que eles usavam. Correndo risco de me estender um pouco aqui no programa, mas nós estamos falando de Chaves, que é a coisa que eu mais amo na minha vida, então eu tenho que comentar. O quanto eu acho que o programa, talvez os executivos lá, não sei, talvez eles não tenham gostado, porque ele tem muita piada que hoje, nos dias de hoje, a gente sabe que não funcionaria mais. Uhum. Como, por exemplo, ficar chamando o Seu Barriga de gordo o tempo todo, criança levando soco de adulto. Porrada mesmo, umas porradas Porra! né? Pau! Cascudo! Cara, adulto não se bate em criança, ponto. Isso hoje todo mundo não pode, é inadmissível. Na época, você era moleque, você apanhava e tal, mas era outros tempos, No programa tem um monte de coisa errada. Mas, ao mesmo tempo, é de uma ingenuidade, de uma inocência tamanha, que eu não vejo e nunca vi. Todo mundo cresceu com Chaves, mas eu nunca vi Chaves sendo má influência pra ninguém, cara. Não, pelo contrário. Tem uma coisa ali de lição moral muito importante, eu cara. nunca vi, mano. E é um negócio incrível isso. É uma inocência, não tem palavrão. Não tem piada com mulher pelada, não tem piada com sexo, não tem nada disso, cara. É um humor infantil total. De uma ingenuidade incrível. E com coisas que pra época funcionavam, mas que hoje a gente sabe que não. E que nunca foi má influência pra ninguém, mano. Tanto que continua sendo reexibido até hoje
e não causa polêmica, não causa nada. E toca em muitos assuntos universais mesmo, assim, sabe? Muita coisa que a gente sabe, tipo, roubar errado, sabe? A Ajude o vingança próximo. nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Cara, isso foi uma lição tipo, pra mim. Cuidar da sua vizinhança, ensina coisas maravilhosas. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Exato. Olha que maravilha. São lições, assim, importantíssimas pra vida de todo mundo e que ecoa em qualquer lugar do planeta. Porque todo mundo tem um vizinho uma hora ou outra, sabe? Tem uma situação difícil pra lidar uma hora ou outra. Tem que engolir sapo, sabe? Tem que dividir uma coisa, tem que emprestar o brinquedo pra outra pessoa. Tem que trabalhar. Tem muita coisa em algum universal momento ali, você cara. fica triste por ter levado a culpa por algo que você não fez, como por exemplo aquele episódio do Chaves acusado de ladrão. Puta, pelo que aí ele volta pra vida depois. Ladrãozinho. Caramba, aquele episódio é muito legal, cara. A lição depois senhora. que fica. Maravilhoso. Não, aí no final, olha a lição de vida que ele dá ali, cara. Aí ele sabia que ele não era um ladrão e que tinha um outro ladrão. Aí ele fala que ele conversou com um padre que rezou muito. Aí pergunta, você rezou pra quê? Você rezou pra que prendessem o ladrão? Pra que ele fosse encontrado e preso? Não, eu rezei pra que o ladrão se arrependa e se torne bonzinho. Aí, ó. Cara! Sensacional, né, cara? Pô, Danielzinho! Aí o ladrão tá passando na hora, naquele momento ali, ó, e ouve aquilo e devolve tudo. Gente, é o que eu falei no começo lá, é uma higiene mental. Não importa quantas vezes, isso é que é magnífico, e isso é inexplicável. Não importa quantas vezes eu assista. Eu dou risada toda vez. Você sabe o episódio de cabo a rabo. Você sabe de cabo tudo. a rabo, Você eu sabe sei as o que vai piadas. acontecer, eu Você sei. sabe tudo. A pausa que eles vão fazer pra piada. Você repete junto, fica na ponta da língua e a risada vem igual. Vem igual. O sentimento de ver a primeira vez é igual. É um negócio impressionante, Bruno. Agora, qual que é o seu personagem favorito? Bom, aí tem duas etapas da minha vida. Por muito tempo, meu personagem favorito foi o Kiko. Justo. Mas depois que você amadurece um pouco e você continua a ver Chaves, você nunca para. Eu vejo até hoje, o Seu Madruga virou meu favorito. Entendeu? O Seu Madruga você sempre muda. foi meu favorito. Sempre, até quando você era criança. Foi. Mas eu não sei por que diabos, quando eu era criança, quando a gente brincava quem que é você, eu era o Godines, cara. O Godines é ótimo. Ele eu achei ele sensacional. E ele não é muito... Não, mas quando aparece e ele é certeiro. Ele é interpretado pelo irmão do Bolanhos, Pelo irmão do Bolanhos. Pôr ele lá e tal. Aí ele fez o Godines. Não sei, é Seu Madruga e Godines em segundo lugar. Por quê? Não sei, mas era que eu sempre fui no Chaves. E depois de muito tempo eu passei a gostar bem do Chaves também. Adoro. Você tem aquela coisa de não gostar muito do protagonista sempre e tal. No meu caso, né? Mas uma hora, o Chaves é muito foda também, gente. O Bolanhos é muito genial mesmo. E eu tinha uma época também que eu gostava menos do Chapolin e mais do Chaves. Aí depois inverteu, uma época eu gostava mais do Chapolin e menos do Chaves. Sabe? Sempre fui mas sempre assistindo os dois. Mas eu não dava muita bola pro Chapolin. Depois de um tempo, cara, eu passei a amar Chapolin. Nossa. O Chapolin tem cada... É genial, cada cara. piada, mano. E tem Aquele muita... episódio do Abominável Homem das Neves. É maravilhoso. Aquilo lá você pode parar o que você tá vendo aqui e ver agora o episódio, você vai chorar da risada. O sensacional do Chapolin permitia muita paródia com vários gêneros e várias coisas que a gente gosta, cara. Então tinha ficção científica, dava pra falar de pirata, dava pra falar de crime. Tudo. Dava pra falar de investigação, dava pra falar de um monte de coisa, cara. Isso era sensacional. E o conceito do Chapolin é que é sensacional, porque ele é um herói medroso. Ele não é um herói covarde, veja bem. Só medroso. Ele é medroso. Mas os grandes heróis são aqueles que enfrentam o seu medo pra superá-lo. É o que o Chapolin fazia o tempo todo. Por mais medroso que ele fosse, ele ia lá e superava o medo dele. É incrível aquilo, cara. E, acima de tudo, ele tinha muita astúcia. Astúcia, pois é. Cara, aí, só pra ir encerrando novamente, eu tô me alongando, mas deixa, gente. Uma delícia, eu falar, né, deixa cara? eu falar, é coisa rápida, assim. A atuação dos caras, a forma como eles eram brilhantes, tanto na fala, entonação de voz e tudo, como na expressão. Na expressão, tem piadas inteiras calcadas no humor físico. Sim, muito. E não fica tosco. É difícil fazer humor físico, é difícil você cair no ridículo, você fazer humor fácil, fazendo careta, qualquer tipo de careta. Eles não caíam pro humor ridículo, apesar de ser um humor físico bastante extrapolado. Mas tem alguns que, assim, naqueles que você fala, mano, olha, é isso que eu tô falando. E o que resume bem o que eu tô falando é quando o Chapolin fala que ele vai quebrar uma bola de ferro que tá prendendo o pé de um prisioneiro com um golpe. Você lembra disso? Sim, sim. Aí ele dá o golpe. E aí, cara, os próximos segundos é ele tentando mostrar que ele não sentiu dor nenhuma. Cara, daí assim, a expressão dele vai indo do normal e do
da pose heróica para a dor extrema. O rosto vai mudando. É impressionante. O que esses atores fazem, cara. O elenco inteiro. Impressionante, velho. Era muito ator bom junto, cara. Muito, cara. E você pensa, a gente falou dos temas universais, das piadas maravilhosas, e é um negócio que se sustenta majoritariamente nos atores e no texto sensacional. Porque produção, bicho, beira o capenguice, assim. Cara. Parece, tipo... É isopor o tempo todo, isopor. O cenário é horrível, as vestimentas são tranqueira e nunca muda. É uma produção, as câmeras são também péssimas. É a prova de que você pode fazer qualquer coisa decente, dependente do seu orçamento. Em qualquer lugar do mundo. Basta competência. Se você tiver o fator humano, pessoas talentosas, dedicadas, apaixonadas por aquilo, dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Bem lembrado isso que você falou, Daniel. É muito doido. Tinha hora que eles não faziam nem questão, e acho que isso era parte do charme da coisa, de disfarçar o isopor. Não. Às vezes as paredes caíam. Dava uma balançada, você percebia que era isopor. Estourava a cadeira, nos episódios japoneses que o bandido estoura a cadeira explodia isopor. E aí você usa esse fator improviso pra dar charme pra série, cara. Cara. E depois de 30 anos, agora a gente vê, se você não viu, se você passar pra qualquer pessoa, acho que não existe isso no Brasil, mas uma pessoa que nunca viu nada do acho que não existe um brasileiro que não conhece. Sem texto e só falar, assiste, a pessoa vai torcer muito na nariz. Falar, puta, mas que cenário esquisito, que pessoas esquisitas, por que essas estão com roupa de criança? Vai causar uma estranheza tremenda por conta desse fator baixo orçamento. Mano. Baixo orçamento, a pessoa vai torcer o nariz. Aí agora, se a pessoa entra na onda e escuta o que eles estão dizendo e vê aquele texto, Bruno, é piada, Bruno. É um humor, às vezes, muito requentado, cara. Muito, tem de tudo. A gente lembra direto aqui na sala várias. Do mais fácil até as mais inteligentes. Assim, você fala, puta, como é que o cara pensou nisso, cara? Tem de tudo mesmo. É impressionante. Aí não tem jeito. Aí você ganha e você fala, puta, uma das melhores coisas. Uma coisa que sempre me irritou em qualquer humor é o bordão extremamente repetido. Zorra Total, por exemplo, nunca gostei. Alguns até pegavam, mas eu nunca gostei muito. Pra ser nossa, isso virou um padrão de humor pra ser nossa assim, também, é bordão atrás de bordão. O Chaves tem trocentos bordões. Nunca nenhum me incomodou, cara. Todos são muito bem. O Cálice que me deixa louco, é que me escapuliu, foi sem querer querendo. Funciona, mano. Nunca foi problema. E é difícil você fazer isso, cara. De usar de uma forma que pegue, que vire uma característica da série, a ponto de não ficar enjoativo. Pois é. De não ficar chato. Pois mais uma vez. Pois é. Isso. Cara, tem muito. Tem muito, cara. Até o jeito de chorar de cada um é muito característico, velho. Total. E isso é muito foda, Daniel. O texto é o que você falou, mano. O Bolanes, eu não sabia que ele era o escritor na época. Acho que ele não escreveu tudo, nem dirigiu tudo, mas ele tava supervisionando de tudo. Sempre lá de olho. Mas por muito tempo ele foi escritor mesmo. Quando eu descobri, eu já gostava dele como ator. Aí eu descobri que ele era o criador, descobri que ele era o diretor, descobri que ele era escritor. Cara, pra mim, Roberto Bolanes está no topo, assim, das pessoas que eu mais admiro na minha vida, cara. Ele tá no topo, fantástico. Mano. E agora não vai ter mais no Brasil isso aí. Não vai ter loucura, mais. Vai saber velho. quando vai voltar, Drago. Que loucura, cara. Puta merda, bizarro. É triste É um vácuo mesmo. É um vácuo. Eu não assistia mais na televisão. É um vácuo na minha vida, cultural, assim. Eu não assistia mais na televisão. Você assistia? Você parava pra ver? Não dá mais tempo hoje em dia pra nós. Eu não consigo acompanhar a programação da SBT. Primeiro, não sabia o horário que passava. Não sabia nada. Mas ocasionalmente, por exemplo, eu lembro bem assim de final de semana, coloca alguma coisa enquanto a gente tá tomando café da manhã, assim, deixa a televisão passando. Se tivesse passando, eu assistia. Se eu ligasse a TV e tivesse no Chaves, eu nem mudava de canal. Almoçando no restaurante, passando, Chaves, eu olhava assim. Mas eu não assistia, tipo, agora eu vou assistir. Não, igual Chaves, a gente era pequeno e via no almoço. Não. Mas, o fato de saber que está lá... pra mim era muito bom, não sei porquê, não sei explicar isso. Mas tá lá passando, a vida segue normal. Sim. Agora o 2020 vem com pandemia. Coisa que, assim... Vem com um monte de desastre natural. E não tem mais Chaves nesse não tem mais Chaves agora, mudou eu tô tudo. Com 2020 tá uma desgraça. As coisas estão todas fora dos lugares, cara. Nada mais faz sentido, cara. Não, mano. Muito esquisito. Que ano é esse, velho? Que bizarro. Ui, eu espero que volte logo aí pra programação de algum canal, porque não é possível, velho. A dona Florinda, a atriz, ela se manifestou sobre esse negócio de não passar mais no Brasil e tal, e ela falou que é criminoso o que estão fazendo, cara, não deve. É um desrespeito com a coisa que eles mais respeitaram a vida inteira, que é o público. Ela falou isso? Ela fez uma carta super emocionada. Da hora, cara. Falando que não pode. Chaves, enquanto existir, tem que ser exibido. Enquanto tiver público, as pessoas têm o direito de assistir, cara. E agora... Por esse momento não tem mais. Por causa de executivo brigando por direito. Resolve isso aí, gente! Resolve essa treta, deixa passar Chaves, todo mundo ama Chaves. Não, mas daqui a pouco vai estar no cinema, hein, Bruno? O filmão do Chaves. Isso aí não dá, mano. Para. Eu quero o Chaves antigo, velho. E você vê, pra encerrar...
Uma parada que eu falei, que todo brasileiro conhece Chaves. Isso é verdade, Danãozinho? Sim, sim. Você pode passar e fazer pesquisa na rua, todo mundo conhece Chaves. Eu tenho um sobrinho de 9, 10 anos de idade. Mal nasceu aí, conhece Chaves, cara. Isso é uma parada que é louco? Não tem dentro do programa. Celular, computador, internet, os meninos brincando de peão, brincando de esconde-esconde, de amarelinha, balão, coisa que hoje em dia a criançada não tá mais nem aí, e mesmo assim eles assistem e gostam, cara. É verdade. Não existe hoje, não existe no Brasil um programa que foi reprisado e exibido por tanto tempo. Não. Acho que até deve entrar pro Guinness essa parada aí, porque eu acho que não existe. Mas não existe hoje um programa mais fora de época, como é que fala? É anacrônico? É. Não existe um programa mais anacrônico do que Chaves. É verdade, bem colocado. Inclusive nas questões que você falou, que são polêmicas hoje em dia, a questão da tecnologia é totalmente anacrônico. Totalmente anacrônico. E continua. E continua fazendo sucesso com todo mundo. Ninguém embaça com Chaves, cara. Ninguém, não vejo ninguém falando assim, ó, Chaves é errado porque... Primeiro que não é bullying que eles fazem. Não era bullying com o Seu Madruga. Às vezes era um pouco. Não, mas não é bullying. O bullying é aquele que fica o tempo todo a piada, a galera se divertindo às custas da humilhação do outro. O Chaves não é isso. O Chaves, quando o Seu Madruga ouve lá que ele é o pau de viratriz, uma coisa assim, que ele vai ganhar o emprego de limpar mangueiras de bombeiro por dentro. Você vê que é a criançada falando aquilo como gozação. Sim. Como toda criança faz. Criança tira sarro uma da outra. É diferente do bullying. Então não tem essas coisas, mas tem essas coisinhas erradas de hoje em dia. E mesmo assim, ninguém embaça, cara. Ainda bem que ninguém embaça, porque todo mundo percebe a inocência que salta da tela, cara. Parada atemporal mesmo. Atemporal, mano. Atemporal. Que maravilha. Fica aqui nossa homenagem ao Chaves, cara. Dá pra falar por horas e horas a fio, mas o programa já se estendeu demais. E nós queremos saber de vocês como eram, no tempo da infância de vocês, o contato com Chaves. A ligação de vocês, a relação com Chaves e Chapolin. Coloquem nos comentários, deixem um like, se inscrevam no canal, ativam o sininho. E no primeiro link da descrição vai estar um link... Na descrição vai estar um link. Bom, obrigado, Luzinho, que leva pra Amazon. Para vocês encontrarem os quadrinhos e os livros da editora Poc Nanquim. Somos um canal de YouTube que virou editora. Tem muito livro bacana. Vou deixar um vídeo também na tela final para vocês conferirem. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.